Ginfrey Van Hyde estava vivendo sua vida normalmente com o único objetivo de ganhar dinheiro quando de repente foi pego por memórias repentinas. Ele descobriu que aquele era o mundo do seu jogo preferido. Agora o objetivo mudou e Ginfrey quer se tornar incomparável com a ajuda do equipamento oculto desse mundo. A história começa em um prédio luxuoso onde havia muitas pessoas. Esse cara de olhos azuis e cabelos pretos é nosso protagonista Ginfrey. Ele fala mentalmente que sente uma estranha nostalgia mesmo vendo tudo isso pela primeira vez. O garoto lembra que essa não é a primeira vez que ele tem essa sensação, é como se já tivesse visto isso com frequência. Ele até sente como se morasse aqui desde que nasceu. De repente Ginfrey foi tirado de seus pensamentos pela voz de uma mulher, a atendente. Chama pelo nome de Ginfrey Van Hyde e pergunta se ele veio se registrar como aventureiro. O protagonista se aproximou dela e concordou. A menina olha para a tela do computador enquanto o herói novamente tem a sensação que já a conheceu. A menina sorri e diz que está tudo pronto. Agora ele pode ver sua janela de status. No mesmo momento uma janela do sistema apareceu na frente de Ginfrey emitindo um brilho. Estava escrito que era o registro de um aventureiro e para autenticá-lo deve acenar com a mão direita. O protagonista ficou muito surpreso com o que viu à sua frente e finalmente reconheceu aquela sensação de nostalgia. Ele olha para a mão direita e diz que agora se lembra de tudo. A menina imediatamente notou que ele estava perdido em pensamentos e perguntou se havia algo de errado. Nesse momento Ginfrey viu muitas lembranças piscaram diante de seus olhos. Eram lembranças de como ele explorou este mundo e de várias pessoas com quem esteve. Nosso prota nota que este é o lugar do seu jogo favorito. Ele até chegou a ser considerado um jogador profissional. Este é o mundo do jogo Gran 7, um mundo onde viajam pelos 7 continentes para alcançar a paz mundial. É um jogo online com estilo de reino e fantasia. O protagonista fica congelado com isso e acha que não pode ser verdade. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que essas lembranças escolheram se manifestar agora. Ele era um jovem comum que sonhava em se tornar um aventureiro para ganhar dinheiro e alimentar sua família. Ginfrey sentiu vontade de chorar percebendo que o mundo em que nasceu e cresceu acabou sendo um jogo de sua vida anterior. De repente um brilho apareceu em seus olhos e ele se perguntou que grande oportunidade é essa. A menina fica preocupada com ele e pergunta se está tudo bem. O protagonista estava tremendo e pede desculpas por tê-la deixado preocupada. Em seguida ele se afasta dizendo que está simplesmente queimando de impaciência. Enquanto isso a garota olha para ele com incompreensão. O protagonista olha para a janela do sistema à sua frente e se pergunta por que suas memórias despertaram agora, mas não importa o quanto pense sobre isso, ele não consegue encontrar a resposta. Na janela do sistema ainda está escrito que para autenticar o registro de aventureiro deve acenar com sua mão direita. Nesse momento Ginfrey diz que vai usar seu conhecimento a seu favor, então ele acena com a mão e outra janela aparece na frente dele com suas informações. Ginfrey Van Hyde tem 19 anos, seu nível, pontos de saúde e profissão são desconhecido. Força física, defesa, inteligência, agilidade e sorte também são desconhecidas. O protagonista não presta muita atenção aos detalhes e a menina olha para ele com uma expressão envergonhada no rosto. Ela deseja uma feliz viagem e um portal aparece na frente de Ginfrey. Ele entrou imediatamente e apareceu em uma das ilhas voadoras. O sistema avisa que ele entrou no altar batismal. Ginfrey diz que parece exatamente igual ao local do jogo. Ele se vira e sua atenção é atraída para algo, ao seu lado. Ele vê várias pessoas e lembra que este lugar geralmente reúne 5 aventureiros novatos. O protagonista conclui que por enquanto todos os eventos do jogo estão se repetindo, mas ele deve lembrar que essa é a sua realidade agora e não tem recurso de salvamento automático. Se ele for abatido não há nada que possa ser feito. O protagonista sorri enquanto pensa que se usar essas memórias com sabedoria, pode se tornar um verdadeiro aventureiro. Nesse momento alguém diz que a cerimônia de batismo começará em 30 minutos, então pede a todos que preparem suas armas. Ginfrey nota que tudo é a mesma coisa no jogo. De repente um cara correu à sua frente dizendo que eles devem escolher as armas em ordem. Logo diferentes tipos de armas começaram a aparecer e 2 pessoas pegaram a mesma lança. Na janela do sistema está escrito que o nome da arma é Lança Guardiã de Rank, com poder de ataque de 21 pontos e durabilidade de 50 pontos. O cara diz alto que ela deveria deixar para ele e a menina responde indignada que ela pegou primeiro. O cara de óculos pega uma espada vermelha que tem rank, o poder de ataque de 19 pontos e durabilidade 60. De repente outro cara dá um soco na cara dele e diz que esta espada pertence a ele.
O protagonista olha para essas pessoas com uma expressão calma no rosto e diz que a mesma coisa acontece toda vez que um sistema de escolha forçada de profissões aparece. Eles recebem uma escolha de profissões que podem ser treinadas, mas essa lista é limitada. Ginfrey olha para eles e pensa que os recém-chegados estavam espumando tentando obter algo bom. O protagonista lembra de ter feito uma maratona na sua vida anterior e até que apareceu um emprego realmente bom. Mas agora tem que abordar a escolha da profissão com responsabilidade. Nesse momento o cara pegou a lança da menina, o que a deixou muito irritada. Ele pede desculpas aos outros e com um largo sorriso olha para o protagonista dizendo que tem uma preguiça aqui. Ginfrey o ignora e vai embora. Ele mentalmente agradece por dizer isso. O cara se irrita por causa da reação dele e o chama de maldito. Nesse momento Ginfrey caminha em direção às muitas armas que flutuam no ar e se pergunta qual seria melhor escolher. Ele caminha por algum tempo entre essas armas e para em frente a um punhal que flutua no ar. Na janela do sistema está escrito que o nome da arma é um punhal comum de rank F, com um poder de ataque de -1 ponto e durabilidade de 90. Um cara ficou surpreso quando percebeu que Ginfrey parou na frente dessa arma e perguntou se ele quer seriamente pegar um punhal que tem um ataque de -1. O homem acrescenta que ele não deve se arrepender de sua má escolha mais tarde quando ganhar um emprego lixo. O protagonista o ignora e acha que certamente o bom senso deste mundo dita que a força de um aventureiro é determinada pelo seu trabalho, mas é claro que o senso comum pode estar errado. Neste mundo as opiniões de personagens estáticos comuns são aplicadas a pessoas reais. Foi por isso que ele decidiu escolher um punhal comum. A voz de alguém diz que estão começando a cerimônia. Agora eles têm 5 minutos restantes para eliminar o maior número possível de monstros. Logo muitos monstros voadores aparecem ao lado das pessoas. Ginfrey olha para esses monstros e nota que essa espécie só aparece no local de ritual. Seu rosto ficou sério e ele diz que o veneno da centopeia pode paralisar uma pessoa. O cara que pegou a lança da menina veio até Ginfrey e disse que ele deveria tentar sobreviver. O careca sorri e espera pelo menos alguma reação dele. O protagonista se afasta e se pergunta o que ele fez para esse careca, então novamente decide ignorá-lo. Nesse momento alguém anuncia em voz alta que o ritual do batismo está começando. Imediatamente depois disso os monstros começam a se mover e as pessoas ficam paradas. Os monstros que voam ao seu redor começam a emitir sons altos. O protagonista olha para esses monstros e acha que eles se comportam exatamente da mesma forma que no jogo. Ele olha para um certo ponto desse monstro e acredita que os pontos fracos também não mudaram. O monstro começa a voar muito rapidamente em sua direção e o protagonista se move em direção a ele dizendo que não devem subestimá-lo. Ginfrey rapidamente desembainha sua adaga antes mesmo de encontrar o monstro. Ele puxou sua adaga e imediatamente girou para atacar o monstro. Em seguida atingiu o ponto fraco e o derrotou. O sistema imediatamente notificou que a centopeia alada foi derrotada. As pessoas que viram isso ficaram muito surpresas com o que ele tinha acabado de fazer. Nosso garoto sorri com isso e acha que foi um sucesso direto. O careca diz que ele se saiu muito bem e pergunta como Ginfrey conseguiu eliminar esse monstro com um golpe. O protagonista fala mentalmente que todo jogo tem bugs e este não é exceção, embora só funcione neste local, nesse momento. Outro monstro voa em sua direção e ele diz que o negócio é acertar o ponto fraco da centopeia com um punhal comum. Então Ginfrey derrota outro monstro e o sistema avisa. Em seguida ele caminha em direção aos muitos monstros e acha que o bug estava no próprio jogo. Mas só ele sabe disso. Enquanto isso a garota se defende do ataque de um dos monstros. O cara olha para tudo ao seu redor e acha que deve pelo menos eliminar alguém. O careca balança sua lança e o sistema avisa que a centopeia de mel é derrotada. Ele ficou muito feliz com isso e disse que todos deveriam ver sua habilidade. O careca continua gritando que sairá com mais pontos. Ginfrey fica irritado com esse barulho. De repente um monstro voa em sua direção estendendo sua picada e fazendo um som muito alto. O protagonista facilmente se esquivou do ataque deste monstro e outro imediatamente voa ao lado dele. Ginfrey também se esquiva do outro monstro que tentou surpreendê-lo. Ele olha para esses monstros e acha que isso é muito mais divertido do que era no jogo. Uma das centopeias voa em sua direção e está prestes a atacá-lo. Quando o prota percebe, ele imediatamente toma uma posição para atacar. Suas ações surpreenderam muito esse monstro e ele foi cortado ao meio. O sistema notifica que mais uma centopeia foi derrotada. Ele se vira com um pequeno sorriso e alguém anuncia que a cerimônia chegou ao fim. Com base nos resultados do batismo eles receberão uma profissão adequada às suas habilidades. Logo em seguida,
Uma janela do sistema apareceu na frente do cara com a espada e disse que ele eliminou 7 monstros, então deve escolher uma das profissões propostas: criador de poções, caçador ou fabricante de escudos. Ele diz que eliminou poucos e por isso não vai conseguir uma boa profissão. A garota olha para a janela do sistema e diz que queria se tornar uma invocadora, mas não é sua realidade. O cara de óculos fica muito chateado porque não eliminou nada e a escolha da profissão é impossível. O careca ri alto e diz que derrotou 15 monstros voadores e agora ele pode se tornar um espadachim. Em sua janela do sistema está escrito que ele deve escolher uma profissão entre lutador, ladrão, caçador e espadachim. Ele se vira para o lado com uma expressão muito feliz no rosto e vê que Ginfrey está olhando para seu sistema com uma expressão pensativa em seu rosto. O cara atrevido pergunta o que ele tem lá. Isso tirou o protagonista de seus pensamentos e ele imediatamente se voltou para a voz. O careca ficou muito surpreso quando viu a janela do sistema de Ginfrey. Ele continua a olhar para isso e se pergunta como é possível. Na janela está escrito que o número de inimigos eliminados é de 33 e ele deve escolher uma das profissões propostas entre espadachim, mago, ladrão, lutador, invocador, caçador, criador de escudo, curandeiro, fabricante de poções e alquimista. O careca o deixa com um olhar constrangido no rosto e o protagonista diz que ele fez um bom trabalho também. Ginfrey lembra que eliminar 15 monstros só tem 2% de chance de cair a profissão espadachim, então ele teve sorte. Neste jogo as profissões mais poderosas são espadachim e invocador. Agora Ginfrey está com dúvida sobre o que deve escolher. Ele estende a mão para essa lista e clica. O sistema notificou que a profissão havia sido escolhida e terá acesso a equipamentos básicos de acordo com sua especialidade. Nesse momento vemos que sua escolha de profissão é de fabricante de poções. As pessoas que estavam ao seu lado ficaram muito surpresas por causa da profissão que ele escolheu. O careca chamou ele de idiota e questionou como ele poderia escolher a profissão mais fraca. Na janela do sistema está escrito que ele é nível 1 e sua profissão é fazedor de poções. Ginfrey sorri muito e parece que ele tem algum tipo de plano. Então abre seu inventário. Essa suposta má profissão vai ser perfeita nas mãos de um jogador experiente. Nosso garoto estende a mão para a janela do sistema e diz que não foi em vão que ele eliminou 33 monstros. Muita coisa caiu para ele. Na janela do sistema os ícones de itens são mostrados e os nomes são escritos. Ele ganhou 5 itens da cauda da centopeia alada, 9 itens da asa da centopeia alada e 3 poções de líquido vermelho da centopeia. O protagonista lembra que esses itens só podem ser obtidos neste local. O cara olha para Ginfrey e se pergunta o que ele estava fazendo. Nesse momento nosso garoto pega seus itens e um punhal comum. Na janela do sistema está escrito que sua profissão é fabricante de poções e ele pode combinar seus itens. O custo é de 12 pontos de mana. O protagonista imediatamente ativa a capacidade de combinar. Todos esses materiais se combinam em uma única coisa e começa a emitir uma energia forte. Ginfrey escolheu essa profissão para criar uma arma que pode destruir este mundo. O que ele faz é muito chocante para as pessoas que assistem. Logo um punhal roxo aparece acima das mãos de Ginfrey e o sistema avisa que a combinação está completa. Ele olha para essa arma com um sorriso e acha que agora está tudo pronto. Na janela do sistema está escrito que esta arma é uma centopeia de rank desconhecido, poder de ataque de 66 pontos e durabilidade de 1500 pontos. A habilidade número 1 é a percepção e causa 3 de dano ao atacar o ponto fraco. A habilidade número 2 e 3 são desconhecidas. Isso será desbloqueado quando certas condições forem atendidas. O protagonista acha que esta é a arma perfeita. A força de um aventureiro é determinada por sua profissão e nível. O equipamento é apenas uma ferramenta usada para atacar e defender, mas neste mundo também existem tipos especiais de equipamentos que mostram seu poder independentemente da profissão ou nível. Entre os jogadores profissionais esses itens são chamados de armas escondidas. Depois de algum tempo na cidade de aventureiros recém-chegados, há muitas barracas com diferentes mercadorias. Um dos comerciantes mostra uma bela e cara espada para os clientes que estão ao lado de sua loja. Ginfrey está em meio a uma multidão de pessoas e diz que finalmente chegou ao primeiro continente. Tudo aqui é do mesmo jeito que ele lembra. Nesse momento uma mulher se aproxima dele e pergunta se ele gostaria de comprar uma maçã. Ginfrey pegou essa maçã e começou a comê-la. Ele já criou uma arma e agora precisa pensar em um plano para novas ações. O objetivo deste jogo é extremamente simples. Existem masmorras de classe em todos os continentes. A tarefa do jogador é eliminar todos os chefes dos 7 continentes. Mas para isso o protagonista precisa se tornar forte. Então decide começar por uma masmorra.
A prática padrão é limpar as masmorras em ordem começando com a masmorra de nível F, que é a mais baixa. Nesse momento o protagonista chega ao portal e o sistema avisa que este é um portal para a entrada de uma masmorra de grau C. A condição de compensação é derrotar o chefe principal. Nesse momento Ginfrey entrou na masmorra e o sistema avisa que não pode sair até que a condição seja alcançada. O sistema também mostra a condição do prota com 120 pontos de saúde, MP de 18 pontos. Força Física 21, Defesa 27, Inteligência 30, Agilidade 19 e 11 de sorte. O personagem principal olha para isso e nota que o nível recomendado para limpar a masmorra de classificação C varia de 17 a 30, mas ele ainda é nível 1 e não há nada para iniciantes fazerem aqui. Ginfrey nem mesmo tem armadura normal. Ele olha para o lado e decide ver se é tão perigoso mesmo, então foi mais longe na floresta e se deparou com um monstro enorme. O sistema avisa que esta é uma planta do diabo de nível 17. Nesse momento o protagonista invoca sua adaga de centopeia. A diferença entre ele e o monstro é de 16 níveis. É assustador, mas nosso garoto pegou sua adaga e imediatamente entrou em uma postura de luta. Ele olha para a planta do diabo à sua frente e diz que vai destruí-la com um golpe. O sistema avisa que a planta do diabo vai começar a atacar. Em seguida a planta lança várias de suas raízes em direção a ele em alta velocidade. Ginfrey se esquiva desse ataque e percebe que é muito rápido, mas ele já decorou todos os ataques desse monstro, então nosso garoto pula muito alto acima do monstro e nota que o ponto fraco dessa planta diabólica está no broto. Em seguida ele ataca muito forte com sua adaga e derrota esse monstro. O sistema avisa que ele desferiu um golpe preciso na planta diabólica em pontos vulneráveis. A habilidade de percepção funcionou e a planta do diabo de nível 17 foi derrotada. Ginfrey ficou satisfeito consigo mesmo e disse que isso tinha que ser provado. O sistema notifica que ele recebeu pontos de experiência e seu nível foi elevado para 10. O protagonista subiu de nível. Muito bem, depois de eliminar essa planta, neste jogo os pontos de saúde e MP aumentam automaticamente a cada nível. O sistema notifica as mudanças em seu perfil e a maioria das características permaneceram no mesmo patamar. A cada novo nível você ganha 5 pontos de status para colocar onde quiser. O protagonista acha que já tem força suficiente, então decidiu investir todos os seus pontos na defesa. Ele abraça alegremente sua adaga e diz que aumentou seu nível e melhorou suas estatísticas tudo. Graças a este punhal, agora o poder de ataque de sua arma é de 66 pontos. Ginfrey acredita que já pode limpar uma masmorra de nível B sem problemas, mas o verdadeiro potencial dessa arma só será revelado com o tempo. O protagonista olha alegremente para essa adaga e diz que isso aconteceria mais cedo. Ele vai mais longe na floresta dizendo que é muito cedo para ir até o chefe e por isso quer elevar ainda mais o nível. Então continua a caminhar por esta floresta e ouve algum som estranho. O protagonista presta atenção nisso e olha para o lado. Ele percebe que 3 monstros enormes rastejaram para fora da floresta. O sistema avisa que são cobras Noir de nível 23. O protagonista olha com uma expressão calma e nota que é um monstro de masmorra C de nível médio. A probabilidade de encontrar até 3 dessas cobras é de 1%. De repente um desses monstros se move muito rapidamente em sua direção com a boca bem aberta. Isso surpreendeu o protagonista porque ele estava muito distraído, mas ele consegue pular para o lado e se esquiva do ataque da enorme cobra. Ginfrey olha para o monstro que o atacou e não percebe o segundo monstro atrás dele. O protagonista no último momento consegue se esquivar do ataque inesperado de outro monstro. Ele olha para isso e diz que primeiro precisa se recompor porque não tenha motivos para entrar em pânico. Afinal ele já lutou contra esses monstros, então suas fraquezas são conhecidas há muito tempo. O protagonista salta muito alto e nota que há um tecido mole na área do pescoço, então ele voa em direção a esses monstros e acredita que se conseguir perfurar isso o inimigo sofrerá 3 vezes o dano. Então ele o apunhala com sua adaga, mas é incapaz de perfurar as escamas desse monstro. De repente outra cobra no momento do golpe ficou entre eles e protegeu o monstro que estava tentando atacar. Isso realmente surpreende Ginfrey e ele se pergunta se o monstro apenas defendeu seu amigo. Nesse momento outro monstro o atacou por trás e o mordeu com força no ombro. Ginfrey não esperava e cerrou os dentes de dor. Sua mão treme muito devido à dor e em seguida ele balança o punhal com raiva. O protagonista rapidamente ataca o monstro com seu punhal e corta a cabeça da cobra que o mordeu.
Depois disso ele caiu no chão e o sistema avisa que a Cobra Noir de nível 23 foi derrotada. Ginfrey ganhou pontos de experiência e aumentou o nível para 13. Seus pontos de saúde infelizmente caíram após a mordida e o sistema diz que ele deve sair imediatamente da zona de perigo e se curar. Ginfrey percebe que só uma mordida quase o enviou pro céu. De repente um pequeno sorriso aparece em seu rosto e ele diz que previu essa situação. Não é à toa que no 10º nível investiu todos os seus pontos na defesa. Ele quase perdeu todos os seus pontos de saúde, mas pelo menos está vivo. O sistema notifica que todas as condições para ativar a segunda habilidade foram atendidas. Seu parâmetro de agilidade aumentou de 19 para 190 pontos. Nesse momento o protagonista ataca o inimigo muitas vezes com sua adaga e derrota os monstros que estavam prestes a atacá-lo. O sistema avisa que a segunda habilidade se chama Velocidade Divina. Ela aumenta a agilidade 10 vezes desde que o usuário esteja quase com o pé na cova. Logo os cadáveres dos monstros caem no chão e o sistema avisa que Cobras Noir de nível 23 foram derrotadas. Ginfrey se vira para os corpos desses monstros e diz que não vai ser eliminado tão facilmente. O sistema notifica que pontos de experiência foram recebidos e seu nível foi aumentado para 17. Os corpos das cobras que estavam caídos no chão começam a desaparecer lentamente. Enquanto isso, Ginfrey está ao lado da árvore segurando seu ombro ferido e dizendo que está bem. Embora quase tenha ido para outro plano, agora ele acha que seria bom restaurar sua saúde, mas se fizer isso a habilidade Velocidade Divina vai parar de funcionar. O protagonista fala que seria triste recusar um bônus tão saboroso que aumenta a agilidade em 10 vezes. Ele se levanta e diz que não vale mais a pena arriscar. Depois de algum tempo na floresta, várias árvores foram quebradas e logo vemos um grande monstro com muitos dentes afiados perseguindo alguém. O protagonista golpeia a cabeça do monstro com um punhal muito forte e corta a cabeça. Ele pousou e disse com um sorriso que tudo está acontecendo. Ele pensava. Em seguida Ginfrey vê os cadáveres dos monstros que derrotou e fala que com essa habilidade tudo ficou mais fácil. Depois disso ele continua a ir mais fundo na floresta e acredita que agora seu nivelamento será mais rápido. Assim ele será capaz de fazer uma nova combinação. Então ele começa a separar todos os itens necessários. O protagonista fica parado ignorando o monstro atrás dele e diz que são ingredientes demais apenas para combinar um item de classificação D. Nesse momento ele rapidamente derrotou o monstro e sentou em seu corpo. Em seguida nosso garoto continua andando na floresta e diz que precisa coletar tudo antes de encontrar o chefe. Depois de algum tempo em algum lugar perto do rio, Ginfrey colocou vários ingredientes que ele havia coletado em um pano branco. Em seguida se aproximou de uma flor que cresceu ao lado do rio. Ele também encontrou um monte de mirtilos e disse que o trabalho está indo muito rápido. De repente alguém o chamou pelo nome e perguntou se era ele. Ginfrey se vira em direção a essa voz e vê dois caras. O rapaz de cabelos amarelos sorriu e disse que não acreditava que um perdedor como ele se tornou um aventureiro. O protagonista lembra que o nome desse cara é Julius. Ele se tornou um aventureiro há cerca de 2 ou 3 anos, mas Ginfrey não entende por que ele ainda está vagando por aqui. É estranho que ele ainda ande por masmorras assim. Julius pergunta se ele realmente escolheu a profissão de fabricante de poções. O cara acrescentou que isso é ridículo e suas armas também são muito ruins. O cara que veio com ele pergunta se é seu amigo. Julius responde que não e diz que o conhece desde criança. A família de Ginfrey era mais pobre de sua aldeia, então depois seu pai partiu e sua mãe estava acamada. O cara escuta as palavras de Julius e pergunta se isso é verdade. O protagonista não responde e diz a si mesmo que esse cara é uma pessoa desprezível. Nosso garoto realmente perdeu o pai quando era pequeno e hoje sua irmã cuida da sua mãe. Por isso seu objetivo era ser um aventureiro para ganhar dinheiro. Nesse momento Julius pergunta se Ginfrey está escutando a história que ele está contando. O cara se irrita por estar sendo ignorado e pega Ginfrey pela roupa dizendo que vai lhe dar uma lição. De repente eles ouviram sons muito altos e ambos se viraram para onde vinha o som. O cara ao lado fica muito chocado ao ver um monstro enorme. O sistema avisa que o chefe Ciclope de nível 31 apareceu. Julius ficou muito surpreso com isso e perguntou ao amigo por que ele estava parado. Em seguida gritou que eles precisam fugir daqui, mas o protagonista diz que não dá tempo porque o cara já é o alvo do chefe. Nesse momento o Ciclope balança a mão que segura um enorme taco e dá um golpe muito forte no carinha. Julius fica chocado com a aparência do chefe e Ginfrey ficou muito surpreso que o Ciclope eliminou esse cara com um golpe. Julius caiu no chão de tanto medo e seu corpo tremia. O Ciclope
Se volta para eles e o sistema avisa que o chefe está usando a habilidade de todos os olhos, o protagonista olha para esse monstro enorme e acha que lutar contra o chefe com tamanha diferença de níveis é extremamente perigoso. A defesa dele é muito forte e se não se apressar agora vai ter o destino daquele cara. De repente o Ciclope balança seu enorme taco e está prestes a desferir um golpe muito forte. Ele faz esse ataque ao chão e arrebenta toda a área. O protagonista está prestes a fugir até que olha para o Ciclope e vê que além de tudo este chefe tem uma habilidade onde se concentra em apenas um alvo. Nesse momento Ginfrey é surpreendido pelo sistema que avisa que ele se tornou o alvo do Ciclope. Por causa do olho que tudo vê, nenhuma presa escapa dele. Ginfrey imediatamente convoca sua adaga e diz que parece que ele não tem escolha. O Ciclope levanta a mão com um taco e grita muito alto. Em seguida o monstro desfere um golpe muito forte com seu taco e cria uma destruição em uma grande área. O herói se esquivou deste ataque e acha que com sua velocidade ele será capaz de se esquivar de seus ataques. Enquanto isso Julius se senta no chão surpreso e vê Ginfrey lutar contra o Ciclope. Ele ficou muito surpreso com o que estava acontecendo e perguntou se era realmente aquela criança da vila. O protagonista continua correndo muito rapidamente atrás de suas costas. O Ciclope bateu no chão. Ginfrey acredita que não será capaz de derrotar esse chefe fugindo sozinho. De repente, nosso garoto alcança o taco do Ciclope e começa a correr por ele. O monstro balança seu outro braço para agarrá-lo e atingi-lo, mas Ginfrey antecipou e pulou para longe de sua mão. Ele saltou muito alto e olhou para o Ciclope que não entendia para onde ele tinha ido. Nesse momento o protagonista focou no pescoço do monstro e balançou sua adaga para fazer um golpe muito forte. Depois de atingir o pescoço fica claro que um pequeno corte permanece no local onde ele bateu. O Ciclope sentiu que Ginfrey estava em seu pescoço e imediatamente se virou para ele. O protagonista percebe esse monstro balançando o taco nele e rapidamente pulou. Ele olha para esse monstro com uma expressão séria em seu rosto e diz que é difícil lutar com ele por causa da diferença tão grande de níveis. Enquanto isso Julius se esconde nos arbustos e observa o que está acontecendo. De repente ele ouve um grito muito alto do Ciclope e assiste enquanto Ginfrey luta contra o chefe. Julius olha para o que está acontecendo com grande surpresa e viu que Ginfrey é rápido demais. Talvez algum tipo de buff tenha sido aplicado a ele. O protagonista se esquiva do ataque do Ciclope e continua fugindo. Ele respira forte seguindo os movimentos do monstro e vê que precisa urgentemente fazer uma criação. Ele já tem um grande monte de mirtilos, grama espinhosa e uma flor de líquido vermelho. Agora só precisa pegar os ingredientes restantes também. De repente Ginfrey vê Julius deitado no mato e percebe que os ingredientes que estão faltando está ao lado dele. Então o protagonista corre em direção aos itens e o Ciclope continua perseguindo ele. Julius ficou muito assustado quando percebeu nosso garoto correndo na direção dele e perguntou para onde ele estava indo. Ginfrey corre ao lado dele e o sistema notifica que os seguintes itens foram adicionados ao seu inventário: lagarta, semente de iriri e folhas de gelatina de caveira. Agora Ginfrey corre em direção ao lago e diz que o último ingrediente que resta é água. Ele fica de joelhos no fundo do lago e o sistema avisa que ele obteve o ingrediente água. De repente a energia começa a flutuar ao seu redor e o sistema notifica que um veneno de classificação foi fabricado. Se isso entrar no corpo, a saúde diminuirá gradualmente a cada segundo. Julius ficou muito surpreso e perguntou se ele não sabe que este Ciclope tem uma alta resistência, então seu veneno de baixo escalão não vai funcionar nele. O protagonista responde que está bem ciente. E é por isso que seu objetivo era outro. Logo o sistema informa que ele usou o líquido vermelho da cobra Noir de Rank C. O objetivo de Ginfrey é combinar esse veneno comum com este item poderoso. Em seguida o sistema notifica que um potente veneno de nível D foi fabricado. Julius pergunta se Ginfrey sintetizou o mesmo item 2 vezes. De repente nosso garoto derrama esse veneno na adaga e usa a habilidade da combinação. O sistema notifica que sua centopeia de classificação desconhecida recebeu um atributo venenoso. Ginfrey segura o punhal em sua mão e diz que este é o verdadeiro poder de sua arma. Julius olha para o que está acontecendo com grande surpresa e pergunta se depois de combinar 3 vezes ele descobriu um novo atributo. De repente Julius ouviu o grito alto e o Ciclope estava atrás dele. O protagonista sorri e pede desculpas ao gigante por tê-lo feito esperar, mas logo pergunta se ele quer marcar um segundo turno. O Ciclope balança seu enorme taco e solta um rugido muito alto. Em seguida o monstro desfere um golpe muito forte, mas Ginfrey consegue pular e desviar desse golpe. Ele corre muito rapidamente ao redor do Ciclope e o ataca com seu punhal. O protagonista se esquiva de outro golpe do Ciclope, que bate no chão ao seu lado.
Ele pula muito alto e atinge a cabeça desse monstro. Ginfrey balança sua adaga e diz que seu corpo se lembra claramente de todos os seus movimentos. Nesse momento o Ciclope sentiu o efeito do veneno em si mesmo e quando olhou o protagonista, já estava no seu pescoço. Ele ataca o monstro muitas vezes com seu punhal. O monstro sente uma dor muito forte devido ao veneno e grita. O sistema notifica que o Ciclope recebeu um status de veneno grave e sua saúde diminuirá significativamente a cada segundo. De repente todo o veneno voa para fora de suas feridas e o sistema notifica que o veneno foi removido do corpo. Ginfrey balança sua adaga e diz que vai infligir veneno a cada golpe. O monstro ficou muito surpreso quando sentiu novamente danos causados pelo veneno. Ele remove todo o veneno de seu corpo novamente e o protagonista ataca várias vezes com seu punhal. O sistema novamente notifica que o Ciclope foi colocado em estado de veneno grave. Nesse momento Ginfrey está sobre o ombro desse monstro enorme e diz que destruí-lo com veneno foi a estratégia certa. Então ele pegou seu punhal em ambas as mãos e o apontou para baixo com a intenção de golpear. O Ciclope olhou para cima surpreso e viu o momento em que o punhal já estava à sua frente. Nesse momento Ginfrey dá um golpe muito forte no olho do Ciclope. O sistema avisa que ele deu um golpe preciso no ponto fraco do chefe e a habilidade de percepção funcionou. Depois disso o Ciclope perdeu todas as forças e caiu de joelhos. O sistema imediatamente avisa que o Ciclope foi derrotado e pontos de experiência foram concedidos. Julius olha para isso com muita surpresa e diz que deve ser uma piada. O cara até questiona se esse é mesmo Ginfrey. De repente seus olhares se cruzaram e Julius pensou no que havia acontecido. Então ele correu para dentro da floresta pedindo para deixá-lo ir. O protagonista ficou um pouco constrangido com sua reação e não fez nada. Ele coloca a adaga de volta em seu inventário e diz que o mais importante agora é que ele quer ver a janela de status. Uma janela do sistema aparece na frente dele na qual está escrito que seu nível é 23. Ele também teve aumento em todas suas estatísticas. Na janela do sistema está escrito que a recompensa por derrotar o chefe da masmorra é de 350 mil moedas de ouro. Jeffrey está feliz com isso e acha ótimo. Ele ganhou muito ouro com esse chefe e precisará enviar metade dos lucros para a mãe. Então clica na janela do sistema e diz que é muito conveniente para ele jogar sozinho porque não precisa compartilhar nada com ninguém. De repente ele vê em seu inventário o item que ganhou ao derrotar o Ciclope. Parece chique, mas pode ser vendido por um bom preço. Depois disso o protagonista fecha a janela do sistema e diz que parece muito estranho. Ele desvia o olhar com um sorriso e fala que obteve um dos materiais que precisava para o próximo equipamento oculto. Depois de algum tempo na masmorra plana de Rank D, o protagonista estende as mãos e diz que finalmente chegou aqui. Ele se lembra muito bem dessa masmorra. Como já falamos, o principal objetivo dos jogadores é limpar chefes de alto escalão em todos os continentes. Para lidar com o primeiro chefe ele precisa de novas armas. Ginfrey olha para a adaga em sua mão e diz que para resolver o enigma da deusa caída, ele precisa do olho do Ciclope e outro item que tem aqui. Nesse momento vários monstros voltaram sua atenção para ele e rosnaram com muita raiva. Ginfrey ataca esses monstros e imediatamente derrota esses 3 monstros. Seu plano é limpar o mundo de todos os monstros, conseguindo uma existência pacífica para as pessoas e fornecendo à sua família tudo o que eles têm direito. O protagonista diz que vai calar qualquer um que antes não acreditava nele. Depois disso, o sistema avisa que ele recebeu pontos de experiência e seu nível foi aumentado. Em algum lugar da cidade uma voz diz que a estrela principal é um recém-chegado que durante seu batismo eliminou 33 monstros, estabelecendo assim um novo recorde. Este evento se tornou o tema mais discutido entre os outros aventureiros. De acordo com a voz, o nome desse cara é Ginfrey Van Hyde. Ele tem cabelos pretos e olhos azuis. Agora a voz fala que vai passar para outras notícias. Há algumas informações sobre a caça excessiva do pássaro cobalto. Enquanto isso, em um campo com grandes montanhas, Ginfrey parou na frente do corpo do peixe que ele tinha acabado de derrotar e olha em volta dizendo que isso é estranho. Ele andou aqui o dia todo mas não encontrou o pássaro cobalto, embora não fossem criaturas tão raras no jogo. Existem 7 masmorras em cada continente, começando pelo Rank F e subindo para o Rank A. O último continente é de Rank S, e é onde o próprio chefe vive. Essas aves devem estar aqui na masmorra do nível D. O protagonista guarda a adaga dizendo que não pode fazer nada a respeito e vai tentar descobrir na cidade. Depois de algum tempo na cidade, Ginfrey anda pela rua e diz que deve haver uma loja aqui em algum lugar. Ele encontra uma placa para a loja que precisa e fala que era isso que procurava.
Ginfrey está prestes a abrir a porta quando alguém do outro lado diz em voz alta que eles devem ficar parados. Nesse momento vários caras saem dessa porta e um deles fala que deveriam sair daqui. O outro rapaz diz em voz alta que desta vez eles têm um peixe grande. O protagonista olha para eles e se pergunta: se são ladrões, esses caras caminham em direção a uma mulher e sua filha que estão se comunicando. A mulher ouve barulhos altos atrás dela e se vira. Um dos rapazes empurra a menina para longe falando para sair do caminho. Por causa de um empurrão tão forte, essa menina cai da escada em direção ao chão. Ginfrey correu até eles muito rapidamente e pegou a garota. Ele olha para esses caras e fica bravo com o que aconteceu. O cara foge deles com um saco na mão. A mulher abraçou a filha que ficou muito assustada com o ocorrido e agradeceu pelo que Ginfrey fez. O protagonista responde que não há necessidade de agradecê-lo. Enquanto os homens estão fugindo, a mulher acalma a filha e diz que está tudo bem porque os homens assustadores já partiram. Um homem se aproxima deles e diz que são malditos de uma gangue de cães da montanha. O protagonista questionou se ele falou cães da montanha. O homem concorda e diz que é uma nova guilda. Eles são um grupo de ladrões e caçadores que recentemente tomaram conta de toda a área e agora exigem que os lojistas paguem pelo seu trabalho. O protagonista pergunta se ele disse que este é uma nova guilda. O vendedor diz que ouviu dizer que eles são responsáveis pela caça ilegal em massa de aves de cobalto. Ginfrey ficou muito surpreso com isso e recebeu imediatamente a informação necessária. É tudo por causa deles. O homem diz que o pior é que eles não entendem nem o conceito de honra. Esses caras estão prontos para mutilar até mesmo crianças. Mulheres. Nesse ritmo ele terá que fechar sua loja. Depois disso a mulher e a filha vão embora, assim como o vendedor. Enquanto o protagonista permanece de pé no local, ele pensa nessa guilda e vê que é um problemão. Uma guilda é um grupo de aventureiros. Então nosso garoto não acha que será capaz de se posicionar contra tantas pessoas sozinho. A caça às aves causa uma antipatia pessoal em nosso garoto, até porque ele precisa muito das penas para fazer sua nova arma. Depois dessa motivação, o protagonista corre na mesma direção em que os ladrões correram e diz que não vai deixá-los e, algum tempo depois, em algum lugar em uma área desfavorável da cidade, havia muito lixo espalhado no chão e Ginfrey estava observando vários caras. Espreitando na esquina ele vê vários homens carregando caixas de ferramentas e ingerindo bebida alcoólica. Os ladrões falam que roubou de uma loja local. O cara responde que o chefe falou que era hora de expandirem sua influência. O protagonista continua a observá-los do outro lado da esquina e se perguntou onde eles guardaram as penas do pássaro cobalto. Ele fiscaliza todo o conteúdo e sua atenção é atraída para várias latas que ficam na caixa. O protagonista percebe as penas nos frascos e diz que era isso que ele estava procurando. Nosso herói se irritou por causa disso e percebeu que era por causa desses ladrões que ele não conseguia encontrar um único pássaro. O cara de lenço vermelho pergunta se eles ouviram a notícia da associação. O cara com a faixa verde diz que viu que um cara eliminou 33 monstros em 5 minutos e acrescenta que isso é incrível. O primeiro cara diz que é tudo mentira, muito provavelmente é só fofoca. O outro cara concorda. Depois disso todos começam a rir. O protagonista os ouve e diz que há muitos deles. De repente alguém atrás dele grita alto e pergunta o que ele está fazendo aqui. Ginfrey se vira e percebe um cara com um punhal na mão. Ginfrey fala que parece que todos eles têm a profissão de ladrão. Há uma habilidade especial dada a eles. Por isso não é surpreendente que ele não tenha percebido a presença desse homem. Nesse momento o protagonista levanta as mãos e diz que estava apenas passando. O cara o interrompe e diz que há alguns dias um espião de outra guilda disse a mesma coisa. Em seguida pergunta se o protagonista pode adivinhar o que aconteceu com ele ou prefere uma dica. Ginfrey olha para o lado e o cara ataca rapidamente com um punhal. Mas nosso herói consegue se afastar e desviar desse golpe. Ele olha para o ladrão e nota que é rápido o suficiente. Então ele convoca sua adaga e diz que não pode fazer nada a respeito. Em seguida se esquiva de outro ataque do cara e levanta a mão com um punhal. Então Ginfrey chuta a perna do cara e desfere um forte golpe na parte de trás da cabeça com o punho de sua adaga, fazendo com que ele perca a consciência. Os outros caras ouviram os sons deles brigando e um deles pergunta o que foi. Só agora eles notaram o protagonista nocauteando o cara. Todos olham para ele e o cara pergunta se esse é um espião de outra guilda. O protagonista mais uma vez levanta a mão e diz que isso não é verdade. Ele não quer lutar contra eles, só quer as penas do pássaro cobalto. Ginfrey percebe o punhal que está segurando em sua mão e rapidamente guarda. O cara olha para ele e pergunta alto se o garoto estava seguindo eles. Em seguida questiona o que ele fez com esse cara. Ginfrey fica envergonhado com isso e diz que aparentemente a conversa deles
Não vai dar certo, então terá que agir da mesma forma. Depois disso vários caras pegaram suas armas. Um deles atacou Ginfrey com sua espada e ele facilmente desviou empurrando o cara com a mão. Em seguida bate no rosto do cara com muita força. O protagonista se afasta enquanto o cara começa a derramar líquido vermelho de sua ferida. O cara grita muito alto de dor e diz que essa aberração quebrou o nariz dele. Ginfrey se vira pensando que se não lidar com eles rapidamente, mais reforços chegarão. Ele pensa sobre isso e diz que lutar sozinho contra uma multidão furiosa é irritante. De repente um cara corre em sua direção por trás o chamando de aberração. Ginfrey evitou facilmente o ataque da lança se agachando. Ele revida com um chute no corpo do cara e o empurra para longe dele. O cara se recuperou rapidamente desse golpe e ficou em uma posição de luta. Ginfrey antecipou suas ações e agarrou sua lança para impedi-lo de se mover. Ele segura a lança do cara e o apunhala no estômago com um punho do punhal. Ele fica surpreso que recebeu uma notificação do sistema dizendo que ele acertou seu oponente em um ponto fraco. Por causa disso a habilidade de percepção foi ativada. O protagonista olha para o cara que está com dor e diz que deve ter sido muito doloroso. Outro cara balança o machado prestes a acertá-lo e o chama em voz alta de aberração. Ginfrey previu esse golpe e esquivou. Em resposta ele golpeia o queixo do cara que com um punhal. O cara gritou alto de dor e foi jogado para trás. O protagonista olha para ele e diz que é por isso que não queria lutar contra eles. Nesse momento vários caras estão com dor e Ginfrey fala que acabou fazendo muita bagunça, mas só precisava das penas do pássaro cobalto. Enquanto ele está dizendo isso um cara se esgueira atrás dele. Ginfrey sentiu sua presença e ficou muito surpreso. Por causa disso ambos colidem suas armas um com o outro. O protagonista bloqueia um ataque surpresa de um cara que estava prestes a atingi-lo por trás. Esse cara diz que nem todo mundo pode lutar contra seu ataque. Ginfrey olha para ele com uma expressão séria em seu rosto e se pergunta se ele ativou sua habilidade furtiva novamente. O protagonista nota que foi ele quem empurrou a menina. O cara diz que é o vice-chefe dos cães de montanha e seu nome é Mazu. Em seguida perguntou se ele já tinha ouvido esse nome antes. O protagonista nega e pergunta o que há de legal nisso. Mazu está muito irritado com isso e diz que o garoto não deve esperar misericórdia dele. Em seguida o ladrão rapidamente corre para o prota e diz em voz alta que se lembra dele, pois foi ele quem bloqueou seu caminho. Nesse momento o protagonista repele todos os seus golpes e diz que eles roubam muitos bens mas não compram armas adequadas. Mazu sorri dizendo que o prota nem parece ter 20 anos já que luta tão bem. Eles continuam desferindo muitos golpes e Mazu pergunta onde ele teve sorte de conseguir essa arma. Ginfrey não responde e continua a se defender de seus ataques. Então Mazu fala que parece que os novatos realmente têm sorte. Em seguida questiona que profissão ele escolheu. O ladrão acrescenta que equipamento é apenas decoração. O verdadeiro poder vem do desenvolvimento de suas habilidades profissionais. Ginfrey apenas repele todos os ataques com uma expressão calma e pergunta se isso é realmente verdadeiro. Ele facilmente se esquiva de um forte golpe de espada. Mazu pega sua espada após esse golpe e diz que só de olhar para o protagonista pode dizer qual profissão ele escolheu. Ele aponta o dedo e fala com um sorriso que essa roupa básica é dada na hora de escolher a profissão de uma poção. Então ele diz que Ginfrey é claro que é muito fraco, mas sua arma é muito rara e é por isso que ele ainda está de pé. Nesse momento Mazu convoca vários punhais que flutuam no ar. Em seguida questiona a pergunta se Ginfrey nunca lutou contra aventureiros. O cara controla essas adagas que flutuam no ar e aponta para ele, lançando esses vários punhais muito rapidamente em direção ao seu oponente. O protagonista facilmente desvia todos esses punhais com sua arma e eles caem no chão. Mazu diz que em uma batalha se o seu trabalho for conhecido pelo seu oponente, você estará em grande desvantagem. Ele diz a Ginfrey que sua única habilidade é a fraca habilidade de combinação, então em termos de força física ele ganha. O cara continua dizendo que Ginfrey nem sequer sabe qual é a sua profissão. O protagonista olha para ele com uma expressão em branco e pergunta se esse cara não é um ladrão, já que ele também usou a habilidade furtiva. Mazu fica muito preocupado com isso e hesitantemente diz que isso não é verdade. Ele fala firmemente que é um invocador. O protagonista a si mesmo que é bastante desagradável lutar contra ladrões porque eles têm a habilidade de roubo. Seria uma pena se ele perdesse seu punhal raro. É por isso que Ginfrey está confiante e sabe que não pode hesitar. Nesse momento o protagonista imediatamente decide atacar. Ele corre rápido para Mazu e balança seu punhal.
De repente dois caras se aproximaram por trás e ele não percebeu de imediato. Ginfrey fica surpreso quando sente a presença deles e se vira. Esses dois caras rapidamente correm em sua direção armados e estão prestes a atacá-lo. Ele percebe que está novamente enfrentando a habilidade furtiva. O protagonista pula para o lado e desvia de um ataque de punhal do cara que o atacou por trás. Ele pousa e desliza pelo chão por vários metros tentando parar. Em seguida nosso garoto golpeou fracamente o homem que estava ao seu lado com o punho de seu punhal. O protagonista se vira e percebe que ele atingiu Mazu entre as pernas com seu punhal. O sistema notifica que ele acabou de acertar o inimigo no ponto mais vulnerável e a habilidade de percepção foi ativada. Mazu sentiu muita dor e depois desse golpe seu rosto mudou. Ele gritou tão alto por causa da dor que todos os vidros do prédio vizinho quebraram. Os outros dois rapazes se aproximaram de Mazu que havia perdido a consciência e chamaram seu nome em voz alta. Um dos caras disse que esse golpe até virou seus olhos. Ginfrey pede desculpas por isso e diz que não fez de propósito, mas diz que a batalha ainda não acabou. Então se eles não querem estar igual Mazu, devem entregar as penas do pássaro cobalto. Agora, sua expressão os assustou muito e um dos caras disse que vai trazer agora, mas ele não tem tempo para terminar porque outra multidão de caras se aproximou e um deles diz que era disso que ele estava falando. Um homem fala que o protagonista bateu em todos e acrescenta que ele é definitivamente um espião de outra guilda. Ginfrey responde que isso não é verdade. Os caras não o ouvem e ficam ao redor dele com armas nas mãos. O cara fala que você ele que ser corajoso o suficiente para atacar sua guilda de cão da montanha. De repente o homem olha para o lado e vê Mazu. Eles olham com grande surpresa e alguém diz em voz alta que esse é o vice-chefe. Os caras olham para ele surpresos e perguntam com preocupação o que aconteceu com ele. Um dos rapazes nota que ele perdeu completamente a consciência. Os ladrões não conseguem acreditar que Ginfrey conseguiu derrotar Mazu, então começam a inventar desculpas de que o vice provavelmente bebeu demais de novo e perdeu. Ninguém poderia derrotá-lo assim. O protagonista olha para eles com uma expressão surpresa e acha que não é bem assim. Ele tem certeza de que Mazu estava sóbrio. De repente alguém pergunta o que está acontecendo aqui e todos os caras que ouviram imediatamente se voltaram para quem perguntou. Então eles veem três caras andando lentamente em sua direção. Entre os três rapazes estava um homem com barba e uma aura forte voa ao seu redor. Todos os caras imediatamente correm para ele o chamando de mestre. Os caras apontaram para Ginfrey. Enquanto isso o protagonista se pergunta se esse homem é o chefe. Nesse momento o mestre da guilda pergunta se alguém os atacou novamente. Os caras falam alto que é exatamente isso. Eles apontam para Ginfrey e dizem que ele até bateu em Mazu. O homem olha para ele por alguns segundos com uma expressão séria no rosto. Ginfrey também olha para ele o tempo todo com uma expressão calma em seu rosto. O chefe imediatamente pergunta de qual guilda o garoto é e Ginfrey responde que não é membro de nenhuma guilda. O chefe ficou muito surpreso quando ouviu isso e apontou o dedo para ele perguntando com um sorriso se isso significa que ele sozinho acabou com todos os seus caras. Ginfrey concorda e está prestes a dizer algo. Mas o chefe o interrompe rindo muito alto e dizendo que foi isso que aconteceu. Ele o chama de irmão e diz que nesse caso ele pode se juntar a eles. Ginfrey ficou muito surpreso com essa proposta e perguntou o que ele acabou de dizer. O cara que estava ao lado dele também ficou surpreso e chamou o mestre da guilda. O líder responde que em circunstâncias normais teria batido nele e o feito pedir desculpas, mas como Ginfrey poderia até derrotar Mazu, seria um pecado deixá-lo ir. Então o chefe o abraçou e com uma expressão alegre no rosto perguntou se ele estava tão feliz que não consegue dizer uma palavra. O cara até fala que eles podem ir a um bar e comemorar sua entrada na guilda. O protagonista com uma expressão muito séria em seu rosto recusa a oferta. Em seguida rapidamente empurra a mão do homem para o lado e diz com uma expressão séria que só veio aqui pelas penas do pássaro cobalto. O protagonista fala arrogantemente que ninguém gostaria de se juntar à sua guilda de terceira categoria. Então manda apenas entregar essas penas que ele vai embora. O chefe ficou muito chocado com suas palavras e os outros caras ficaram muito preocupados com isso. O chefe treme de raiva e pergunta se ele chamou sua guilda de terceira categoria. Ginfrey olha calmamente para ele e diz que eles só atacam os fracos porque não são páreo para os fortes. Nesse momento o líder convoca seu enorme machado e pula para atacar com toda a força, mas só bate no chão e cria rachaduras muito fortes. Ginfrey se esquiva desse ataque e olha para o que acabou de acontecer. O líder levanta lentamente seu enorme machado e olha para ele com uma raiva muito forte nos olhos. Ele aponta o dedo e diz que Ginfrey é o primeiro a se esquivar do seu golpe com tanta facilidade.
Por isso ele não apenas se livrará de Ginfrey normalmente, mas o espancará até quase não haver sinal vital e depois o venderá. O protagonista olha para ele com uma expressão séria em seu rosto e diz a si mesmo que a julgar por esse poder esmagador, ele definitivamente não é um ladrão. De repente o líder desfere um golpe muito forte e Ginfrey consegue se esquivar. Então o chefe ataca novamente com um machado, mas ele foi novamente capaz de se esquivar. O protagonista voa a vários metros de distância. Ele olha para o mestre da guilda e percebe que não é bom ver suas habilidades profissionais, então começa a correr em sua direção dizendo que precisa lidar com ele mais rápido. O líder da guilda ataca rapidamente com um machado, mas Ginfrey se agacha e se esquiva do ataque. O mestre ficou muito surpreso com isso. De repente Ginfrey corre muito rapidamente ao seu lado e golpeia o líder no corpo com um punhal. O chefe ficou muito surpreso quando percebeu isso e olha de imediato para o local onde foi atingido. O ataque foi bastante forte, mas o protagonista atacou com a parte de trás da adaga, por isso não causou nenhum ferimento. Ginfrey olha para o chefe e se pergunta se ele o entendeu. O líder, com uma expressão muito séria no rosto, coloca seu enorme machado de volta em seu inventário. O protagonista olha para ele com uma expressão em branco e se pergunta se ele decidiu guardar a arma. Ele começou a pensar qual era a profissão desse cara no mesmo momento em que o chefe usa a habilidade de represália. Por causa do uso dessa habilidade, seu corpo aumentou muito e fortaleceu o sistema. A represália é uma habilidade passiva da profissão de lutador. O status de poder de ataque dobra por 3 minutos desde que a arma seja colocada em inventário. Os caras olham para o chefe e ficam felizes. O protagonista olha para o inimigo que está à sua frente e nota que ele acabou sendo um lutador. O líder balança o punho e rapidamente corre em direção ao adversário. Ginfrey fica calmamente no lugar e olha para o punho que voa em sua direção. No último segundo ele consegue se esquivar e o chefe bate na parede atrás dele. O protagonista olha para ele e vê que a represália é uma habilidade muito irritante. Se ele for atingido, não conseguirá sair com vida. O líder balança o punho e vê que o garoto se esquivou de seu ataque. Ele está prestes a dar um soco e diz a Ginfrey que ele deve se ferrar. Mas nosso garoto evitou esse golpe e agora contra-atacou com toda sua força para finalizar o líder.